Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Silvana, eu sou fonoaudióloga. Eu sou formada há bastante tempo, então acho que para dar uma introduçãozinha, assim, até para a gente se conhecer. Então, sou formada há bastante tempo pela USP. Terminando a graduação, eu fui para uma área de psiquiatria, também lá no HC, fiz um tempo na psiquiatria. Depois, eu fui para a parte de neuro, e, e fiz a minha especialização, né, em disfagia, e fiquei lá um tempo, trabalhei na iniciativa privada e também no serviço público, como concursada no hospital cardiológico, pude trabalhar bastante em home care, É tão fácil, no vai estar na câmera. ambulatório. Estão falando, a Sônia colocou que está sem som. Todo mundo está sem som? Estão escutando a Silvana ou não? Ou é somente a Sônia? Eu estou escutando normalmente, mas vocês estão escutando, por favor? Vamos ver, porque a Sônia falou que está sem som. Não sei se é só para ela ou para mais alguém. Ela falou que está ouvindo, estou escutando. Acho que, Sônia, acredito que possa ser o microfone da Sônia. Colocou que está baixo, mas está escutando. Ah, ok. Estão escutando. A Virginia falou que estão escutando. Ah, legal. Então, assim, eu pude, graças a Deus, ter experiência de trabalhar em vários setores, assim, né, da fono, em UTI, principalmente, e tudo mais. Então, hoje, na verdade, eu quero dividir com vocês um pouco, né, da experiência que eu tive até hoje, mas também quero que vocês compartilhem, né? Porque é uma troca de conhecimento. Então, na verdade, não é uma via de mão única, não, é uma via aí de mão dupla. Então, eu passo para vocês um pouco do que eu sei, vocês passam para mim a experiência de vocês. Então, eu acho que assim todo mundo aprende e eu acho que é muito mais rico, tá? Então, hoje, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a terapia indireta na disfagia orofaríngea neurogênica, tá bom? Vamos lá. Bom, eu acho importante colocar o seguinte, por que eu frisei que é na disfagia neurogênica? Porque nós sabemos que tem uma diferença da disfagia neurogênica para a disfagia mecânica, uma grande diferença. Porque na disfagia neurogênica, as alterações que a gente observa são realmente de caráter neurológico, decorrentes de uma lesão, né, ou uma alteração, já no nascimento, de estruturas neurológicas. Então, se o paciente tem uma redução de mobilidade, se ele tem uma alteração de sensibilidade, se ele tem, enfim, qualquer alteração que ele venha a ter de órgãos fonoarticulatórios, de laringe, de faringe, é de ordem neurológica. Na disfagia mecânica, é diferente. Então, eu tenho uma alteração mais estrutural, né? Eu tenho uma alteração anatômica. Então, normalmente são pacientes de câncer de cabeça e pescoço, que de repente fez uma glossectomia, então tirou parcial ou total, tirou ali uma parte da língua. São pacientes que fizeram retirada de laringe, enfim. Então, é diferente, tá? Então, a etiologia da alteração aí de deglutição, ela é diferente. Por que eu falo isso? Porque quando você vai trabalhar com um paciente com disfagia neurogênica... Estão falando que ainda está baixo. Eu não sei se eu pedi para aumentarem o volume, né? Para mim tá bom, mas tem pessoas que estão falando que ainda está um pouco baixo. Tá baixo? Vê se você consegue aumentar o volume do seu mais um pouquinho, se consegue, né? Espera aí, deixa eu ver.
É que tem alguns Será que que eu tô só foi... escutando bem, ó, já consegui, então tá normal, deve ser, acredito que seja mais da outra pessoa mesmo, porque a maioria colocou que tá normal, ó, já É, consegui. Obrigada, Sil. tá bom. Então, o que que acontece? Quando eu vou fazer exercício, quando eu vou trabalhar com um paciente com uma disfagia neurogênica, então eu vou ter uma determinada abordagem. Quando eu vou trabalhar com um paciente que tem uma disfagia mecânica, é outro tipo de abordagem, né? Então, na disfagia mecânica, geralmente, a gente trabalha muito com manobras posturais, manobras compensatórias para deglutir. A gente não fica fazendo tanto exercício para ganhar força, a gente até faz exercício para ganhar força, mas não é o foco ali, né? Então, o foco é, é realmente tentar compensar aquilo que o paciente teve ali lesionado por um tumor, enfim. Hoje, a gente vai falar sobre a disfagia no adulto, tá? Então, por que que eu coloquei isso também, disfagia infantil versus disfagia adulto? Porque a abordagem também tem diferença. Então, assim, na disfagia infantil, né, então, assim, com bebês ou com crianças já, né, que não são lactantes, eu vou fazer determinado tipo de exercício, determinado tipo de estimulação, que eu não vou fazer no adulto. Então, na disfagia infantil, eu vou trabalhar ali, se o paciente não tem, se o bebê não tem, o reflexo de busca, né, de procura, eu vou trabalhar com reflexo de sucção, eu vou tentar diminuir aquele reflexo de nauseoso. Então, é diferente a abordagem também. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente vai focar nisso da disfagia no adulto, tá bom? Uma pergunta: todo mundo que está aí é fono, ou tem alguém que não é fonoaudiólogo? Tem alguém que não é fonoaudiólogo? Escreve aí no chat. Todo mundo é É, fono? eu acredito que pelos nomes aqui, eu acho que a maioria é fono, mas ainda não ó, estudante, tem estudante, Legal, cursando, gente cursando legal, fono, Raquel fono, Sônia está cursando, legal, Jéssica Prates é estudante, Eliane fono, cursando, tem estudantes, o legal, legal, bacana, Leonardo. Obrigada, bacana, pessoal. bacana. Então, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, ou se eu falar algum termo que de repente vocês tiverem dúvida, é só perguntar, tá bom? Vamos lá. Bom, então assim, a gente vai falar de terapia, ok, vamos falar de terapia indireta. Mas quais são os primeiros passos, né? O que eu tenho que pensar antes de falar em terapia? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou ver o paciente, independente de ser no hospital, no ambulatório, no meu consultório ou na casa do paciente. O que é importantíssimo? Olha, gravem isso para o resto da vida de vocês. É uma anamnese detalhada. A anamnese detalhada é assim, meio caminho andado, de verdade, de verdade. Não supervalorizando, não, mas é fundamental uma anamnese detalhada. Às vezes eu fico preocupada quando, de repente, eu vou discutir um caso ou eu vou ver um relatório e não tem ali o diagnóstico do paciente. Porque o diagnóstico que vai nortear o meu caminho ali, entende o que eu vou fazer? Então, às vezes, a pessoa chega, vai fazer uma avaliação, nem sabe o que o paciente tem, né? Então, é diferente se eu vou avaliar um paciente que ele tem uma miastenia graves, que é uma doença neuromuscular, que se eu fizer exercício com essa pessoa, ele vai entrar em fadiga, então eu não posso fazer muito exercício ali com ele, porque ele vai entrar em fadiga, do que eu fazer uma terapia com um paciente que tem uma sequela de AVC. É completamente diferente.
Então, é fundamental fazer uma anamnese detalhada. Então, eu tenho que saber, sim, a idade do paciente, eu tenho que saber quais os diagnósticos médicos do paciente, porque às vezes eu vou lá porque ele teve um AVC, só que, na verdade, já é um paciente que tem uma demência, entende? Então, ele já tem uma demência prévia, e aí ele teve um AVC. Então, é importante saber, né? A idade, o diagnóstico médico, saber a história da doença, como foi que tudo aconteceu, como foi feito o primeiro atendimento aí médico desse paciente, se ele ficou internado, quanto tempo ele ficou internado, se ele foi entubado, quanto tempo ele ficou entubado, se ele fez uso de sonda nasointeral, tudo isso é importante. Se ele precisou fazer uma traqueostomia e já foi feito o desmame dessa tráqueo, se ele teve uma pneumonia enquanto estava internado, tudo isso é importante. Tudo. Toda informação na anamnese é importante. E a gente tem que aprender a ouvir o paciente e ouvir a família. Principalmente isso, tá bom? Então, a anamnese já vai dar várias dicas para a gente. Então, às vezes eu estou avaliando um paciente, eu vou avaliar um paciente, na anamnese, eles me falam algumas coisas e já vai me dando uns insights do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Então, por isso que é importante, tá bom? Bom, feita a anamnese, vou para uma avaliação criteriosa. Por que avaliação criteriosa? Porque eu não posso chegar na casa do paciente e já ir dando comida para ele, porque eu quero ver como que ele vai ter o desempenho. Não. Primeiro, eu preciso ver anatomia, como que está a fisiologia ali dos órgãos envolvidos na deglutição, como que está funcionando a dinâmica da deglutição. Esse paciente está engolindo saliva? Não está engolindo saliva? Esse paciente está alerta? Não está? É colaborativo? Não é colaborativo? Se ele compreende o que eu estou falando, porque isso daí vai nortear o meu trabalho. Então, fazer um planejamento terapêutico para um paciente que compreende tudo que a gente fala é completamente diferente de fazer uma intervenção em um paciente que não entende o que a gente está fazendo, que não entende o que a gente está falando. É diferente. Então, por isso que eu tenho que fazer uma avaliação criteriosa, tá? O que eu vou ver nessa avaliação, então? Vou avaliar órgãos fonoarticulatórios, como sensibilidade, mobilidade, tônus, força, como está esse movimento, como está a amplitude de movimento. Eu vou ver se esse paciente tem reflexo nauseoso, porque daí eu vou ver se ele tem um mecanismo de defesa. Eu vou ver se o paciente tem reflexo de tosse, porque se ele não tem reflexo de tosse, já me mostra que ele é um paciente que tem um maior risco de aspiração silenciosa. Então, um paciente que tem reflexo de tosse, ok, maravilha. Paciente não tem reflexo de tosse, tenho que ficar alerta com ele, tá? Se esse paciente, então, deglute a saliva, se não deglute, se está alerta, e aí, sim, eu vou fazer os testes lá com alimento, tá? Com líquido, com pastoso, com o semissólido, ou o sólido macio, com o sólido mesmo. Aí sim eu vou fazer essa avaliação, para daí eu definir algumas coisas, ok? E eu só complementando, que eu acho que é até importante, que é o que você sempre fala, né? A gente pensando nisso, a gente consegue já num primeiro momento fazer nessa anamnese, avaliação, principalmente que é fundamental, a gente ter o planejamento terapêutico, né? Uhum. Se tiver uma falha nesse início de processo, a gente não consegue definir, teoricamente, com critérios técnicos, né, a indicação realmente de um PAD proposto, número de visitas, um processo de reabilitação. Isso é importante, independente de ser na assistência domiciliar, quanto melhor for feita essa fase inicial da anamnese e a avaliação, a gente vai conseguir definir isso com mais propriedade, vamos dizer assim, para poder chegar realmente indicar, né, tecnicamente, o paciente tem perfil para uma vez por semana, 2 vezes por semana, e isso é fundamental, realmente. Sim.
Então, aí, feita a anamnese, feita a avaliação criteriosa, aí vai entrar o meu raciocínio clínico. Por quê? Se eu avalio um paciente, e é um paciente de 60 anos, que teve um AVC isquêmico de hemisfério direito, que está com dificuldade para deglutir, que está engasgando bastante, que está com sonda nasointeral, o que eu tenho que fazer com ele? Ou, se é um paciente, senhorzinho, que tem 80 anos, que tem uma demência do tipo Alzheimer, que já está há 5 anos acamado, que já está com uma dieta totalmente pastosa, já está caminhando para uma gastrostomia. Então, é completamente diferente. Então, baseado na anamnese que eu fiz, na avaliação que eu fiz, é que eu vou ter o raciocínio clínico. Então, peraí, para o meu paciente, para o João, tá? Que tem o AVC, nossa, eu vou focar ali para ganhar força de lábio, de língua, de bochecha, eu vou trabalhar essa sensibilidade dele, porque ele está com uma paralisia facial central, então eu vou fazer exercício ali de estimulação térmica, tátil, ele está babando um pouco, então eu vou tentar estimular ali a deglutição de saliva dele, vou trabalhar também a introdução de alimento, e aí você já vai pensando tudo que você precisa fazer com ele. Agora, lá no senhorzinho, poxa, esse senhorzinho já tem essa idade toda, tem um quadro demencial, ele provavelmente não vai voltar a comer alimento sólido, é um paciente que já está fragilizado, que perdeu peso, eu não tenho muito mais o que esperar dele, então eu vou tentar manter a dieta via oral o máximo que eu conseguir, claro, mantendo ali a segurança dele, né, para prevenir uma aspiração. Então, raciocínio clínico, né, então eu vou pensar ali, no caso, naquele paciente, o que eu tenho que fazer. Bom, feito isso, primeira pergunta, ele tem indicação de terapia? Porque não é todo mundo que eu vou avaliar que eu vou colocar em terapia, certo? Não é todo mundo. Então, assim, a avaliação fonoaudiológica não é igual, consequentemente, ter terapia, não. Eu posso ir avaliar um paciente, percebi que ali a família não estava orientada, eu faço uma orientação no dia da avaliação mesmo, o paciente supera aquela dificuldade e eu dou alta. Avaliei, já orientei e dei alta. Ou chamaram para avaliação, mas é um paciente que nem precisa, que nem tem indicação. Ou ainda, fui avaliar, é um caso grave, é um paciente que não tem prognóstico de reabilitação, que ele não vai melhorar, então, para que eu vou colocar em terapia? Ele vai ter ganhos? Qual é a relação custo-benefício? Vai valer a pena? Porque quando você coloca um paciente em terapia, você cria uma expectativa na família. Você cria uma expectativa. Então, você não está ali de enfeite. Você está indo lá fazer o seu trabalho com um objetivo e a família espera de você um retorno, certo? Positivo. Então, você gera uma expectativa na família. Quando o paciente é consciente, você gera uma expectativa no paciente. Só um pouquinho, para um barulho. Peraí, melhorou. Então, você gera uma expectativa, tá? Então, você tem que ver se o paciente realmente tem indicação. Muito bem. Feito isso, não, ele tem indicação sim de terapia. Ok, ele tem indicação de terapia, mas o que eu quero? Qual que é o objetivo final? Então, o que eu quero fazer com ele? O que eu quero que quando chegue lá no final, que eu vou dar alta para ele, porque paciente de fono tem alta, viu? Paciente de fono não é eterno.
ele tem alta. Então, quando as pessoas falam assim, o paciente está em fonoterapia há 5 anos, eu começo a tremer, entendeu? Começo a tremer, porque eu falo, meu Deus, começa a me dar palpitação, porque eu falo, meu Deus do céu, 5 anos em terapia, meu Deus. Porque a gente tem que almejar a alta, tá? Senão, a gente acaba, talvez até por falta de conhecimento, de colegas e tal, criando um mito de que, se você indicar terapia de fono para um paciente, esquece. Esquece, porque ele nunca mais vai ter alta, esse cara vai ficar com fono pro resto da vida. Então, a gente não pode deixar essa impressão, entre aspas, na equipe médica, tá? Na equipe multidisciplinar. Então, não pode ser uma coisa que o médico tenha que ter medo de indicar fono. Ele fala, meu Deus, vou indicar fono, não vai sair nunca mais. Tá? Então, acho que isso é importante. Bom, qual que é o objetivo final, então? Então, o que que eu quero? Provavelmente, o objetivo final do meu paciente lá de 60 e poucos anos que teve um AVC vai ser diferente do objetivo final do senhorzinho lá de 80 e poucos anos que tem um quadro demencial. Por quê? São casos diferentes, em que existem limitações diferentes também. Então, eu posso exigir bastante do meu paciente de 60 e poucos anos que teve um AVC e tem um baita de um prognóstico de reabilitação. Então, eu posso focar naquilo. Eu posso indicar ali fono 3 vezes por semana, ou até 4 vezes por semana. Vou pegar firme, vou pegar pesado nesse paciente, porque a grande melhora se dá nos primeiros meses após o AVC. É diferente do meu paciente senhorzinho lá. Por quê? Meu paciente senhorzinho, se eu conseguir que ele coma pastoso mais um pouquinho na vidinha dele, ali, acamado, já tá bom demais. Porque ali eu não vou fazer milagre. Tudo bem? Então, a gente é fono, não é santo. Então, não, né? Então, diferente, objetivo final, diferente. Então, tá, fiz, o objetivo com o seu João é que ele tenha reabilitação total da deglutição, volte a comer tudo por boca, tira a sonda dele, ele vai comer dieta geral por boca, ok, esse é meu objetivo final. O tiozinho, o senhorzinho, não, o objetivo final dele é tentar segurar mais um pouquinho ele ali, comendo o pastorzinho dele, enfim, tá? Então, vê aí qual que é o objetivo final. Bom, aí sim eu vou fazer a elaboração do plano terapêutico. Por quê? Eu não posso fazer avaliação, mandar para o convênio, sem saber o que, que eu quero fazer com o paciente, e sem traçar um plano terapêutico também. Eu não posso cair de paraquedas lá na casa do paciente na primeira sessão que eu vou fazer depois da avaliação. Não, não posso. Tá? E empurrando com a barriga. Não. Eu tenho que chegar depois da avaliação, conversar com a família, falar, olha, eu observei isso e isso com o seu João tem condições de chegar no ponto X, ele tem condições de tirar essa sonda, de voltar a comer, tal, tal. Ou, chego lá no senhorzinho, olha, o seu Manuel, a gente não vai conseguir ganhar muito com ele, vamos tentar manter a dieta assim pastosa, tudo batido no liquidificador, o máximo que a gente conseguir, tal, tal, tal. Por que que eu falo para vocês que a gente não, assim, a gente até pode, mas não é, para quem trabalha com convênio, não é o ideal você fazer isso no dia da avaliação. Por quê? Porque você tem uma expectativa em relação ao tratamento. Então, você, como fonoaudiólogo, você quer dar o melhor para o seu paciente. Você quer dar fono para ele 3 vezes por semana, você quer fazer com que ele melhore o quanto antes, você quer, sim, o seu paciente show de bola. Mas, aí você manda para o convênio,
Aí o convênio não autoriza. Entendeu? E aí seu mundo desmorona. O mundo da família desmorona, porque você criou lá uma baita de uma expectativa, um não sei o quê, já estavam fazendo planos. Então, quando você trabalha com convênio, que você depende de liberação de convênio, então o buraco é mais embaixo, tá? Eu estou conversando com vocês, assim, de verdade, de igual para igual, porque eu não vou ficar medindo palavras, ai, não, porque eu não posso comentar isso sobre convênio, não sei o quê, porque somos colegas, certo? Somos todos colegas aqui. Então, quando você está na faculdade, quando você está se formando, quando você está fazendo a sua pós-graduação, você tem uma visão do mundo ali, da fonoaudiologia. Quando você vai trabalhar, que você tem um chefe no hospital que você trabalha, que você tem uma equipe ali que você trabalha, ou que você trabalha em home care e você depende de uma autorização de convênio, que é uma empresa privada e é uma empresa, é um negócio. É diferente. Entende? O mundo seria lindo, maravilhoso, se eles quisessem tudo que a gente quer, mas não é assim. Às vezes você quer uma coisa e eles simplesmente não liberam. Não liberam porque quero liberar, vai ser muito caro, não vale a pena, o custo-benefício não vale a pena, não vou liberar. Então, são realidades distintas, tá? São pensamentos aí distintos. A gente não pode esquecer que quem trabalha em home care, que precisa de liberação de convênio, é outra realidade. Sil, a Jéssica apontou aqui que prefere até mesmo estar adorando a sinceridade sobre o cotidiano, e é importante, né, porque a gente está passando realmente que é o dia a dia do profissional de fonoaudiologia, que trabalha em equipe multi, né, das expectativas e da realidade realmente que é trabalhar com o paciente e com a família do paciente, porque a gente não trabalha só, é importante isso, né, pessoal, a gente não trabalha só com o paciente, né, a gente trabalha com a família do paciente, né, então a Jéssica colocou isso que é importante, isso, essa sinceridade que você está pontuando também. Sim, e assim, isso não é só em relação à liberação de tratamento, tá? Isso também envolve material, por incrível que pareça. Então, se você trabalha no Einstein, você vai ter ali um leque de opções de materiais para você trabalhar. Se você trabalha no hospital, eu vou pôr até no HC, tá? Se você está num hospital público, você vai ter outro leque de opções de material. Então, enquanto num hospital público você tem que, fazer um OPA para você conseguir uma válvula de fala, num hospital privado, nossa, você quer uma válvula de fala? Tá aqui. Então, até em relação a material, até em relação a recurso terapêutico, é diferente, tá? São realidades distintas que a gente tem que, enfim, né, entender. Muito bem. Tipos de terapia fonoaudiológica. Vamos lá. A terapia indireta. O que é a terapia indireta, que é o que a gente vai falar hoje? São técnicas e exercícios que eu vou fazer e eu não vou usar alimento. Então, não vou usar comida aí com esses exercícios que eu vou fazer, tá? Com o procedimento que eu vou fazer. Qual o meu objetivo com a terapia indireta? Eu quero ganhar tônus, quero ganhar mobilidade, quero ganhar sensibilidade das estruturas, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente tudo isso, tá? Quero melhorar a deglutição dele, sim. Então, esses são aí os objetivos quando eu falo em terapia indireta. Bom, terapia direta. O que é a terapia direta?
São técnicas e exercícios que eu vou fazer com o meu paciente e eu vou usar alimento, tá? Então, eu vou pegar lá uma porção do pastoso, vou colocar na boca do paciente, vou pedir para ele inclinar a cabeça para o lado e engolir do lado bom dele, tá? Se ele tem uma alteração ali faríngea. Eu vou estar usando comida. Então, isso é a terapia direta, tá? O que eu quero com a terapia direta? Qual é o objetivo? Eu quero também adequar estruturas, mas eu posso, se eu não conseguir adequar, compensar a fisiologia da deglutição. Por quê? Claro que você quer que ele fique 100%, que ele fique maravilhoso, que ele consiga engolir, que ele saia dali comendo churrasco, mas às vezes não dá. Não dá. Tem uma limitação ali, terapêutica, tem uma limitação da idade, do diagnóstico dele. Então, o máximo que eu vou conseguir com esse paciente é que ele tenha que abaixar a cabeça e engolir forte. De repente, é isso. Entende? Então, eu posso adequar, sim, as estruturas e a função da deglutição, mas também pode ser que eu não consiga, mas que eu consiga compensar para que ele consiga se alimentar e não aspire o alimento. Ok? Muito bem. Aí eu vou falar para vocês uma coisa que tem surgido aí em alguns posts, em alguns sites, alguns documentos, enfim, que é terapia mecânica e terapia mista. Bom, eu quero deixar claro que, na literatura, o que a gente tem é terapia indireta, terapia direta. São os dois tipos de terapia fonoaudiológica, tá bom? É isso. Porém, a gente sabe, tem um avanço da tecnologia, tem um avanço da terapia em si, né? E aí surgem esses dois tipos aí, né, que o pessoal fala, terapia mecânica, terapia mista. O que seria isso? Vamos lá. Bom, terapia mecânica seria quando eu utilizo equipamentos, tá? Com esse meu paciente. Então, eu uso o laser nele, eu uso a eletroestimulação, eu trabalho neuromodulação com ele. Então, não são aqueles exercícios que eu faço ali com o meu paciente, tá? Envolve um equipamento, ok? E o que seria essa terapia mista? Seria utilizar as três coisas, a terapia direta, a terapia indireta e essa mecânica. Quero dizer para vocês o seguinte, que eu não uso esses termos terapia mecânica e terapia mista, não uso. Por quê? Porque não vejo na literatura, nos artigos, nas publicações, algo que justifique, tá? Por quê? Porque se eu uso uma eletroestimulação, se eu uso laser, se eu uso neuromodulação, eu não estou usando comida. Então, vocês concordam que é uma terapia indireta? É uma terapia indireta, não é verdade? Eu não estou usando alimento, então acaba sendo a mesma coisa ali. A diferença é o recurso que eu tenho, né? Então, eu tenho o laser, eu tenho o aparelho para fazer a neuromodulação, então eu tenho isso daí, ok. Mas eu não estou usando comida. Então, é uma terapia, para mim, é uma terapia indireta. Isso que eu não uso. E mista, porque eu posso usar com o meu paciente toda vez que eu achar necessário uma terapia ou outra, ou as duas. Então, não justifica ter isso, terapia mista, tá? Uma, outra, ou as duas juntas. Por isso que eu não uso esse tipo de nomenclatura, mas eu acho importante falar para vocês, porque senão depois vocês vão ver aí em algum lugar, tal, e falar assim, poxa, Silvana,
falou para a gente sobre terapia indireta, sobre terapia direta, mas não falou da mecânica, da mista, não sei o quê, aí minha orelha vai queimar, vocês vão estar falando mal de mim, e aí, por isso que eu estou falando. Tudo bem? Bom, muito bem. Então, vamos lá. A terapia indireta, o que é, então? São técnicas e exercícios que trabalham tônus, força, sensibilidade, mobilidade, amplitude, velocidade, coordenação dos movimentos, tá? Dos órgãos fonoarticulatórios, da faringe, da laringe. O que eu quero com tudo isso? Quero maximizar, né, essas estruturas aí, e a deglutição e proteção de vias aéreas, tá? Então, esse é meu objetivo. Muito bem. Vamos lá. O que eu acho importante, tá bom? É a gente sempre trabalhar com a fonoaudiologia baseada em evidência. Então, eu não vou ser a louca do exercício, que eu vou chegar na casa do paciente e vou começar a fazer todo tipo de exercício que eu ouvi dizer que é legal, que é bacana, que é muito bom, que eu posso fazer, porque, nossa, ele vai melhorar super com isso. Não, não. A gente não vai fazer isso. Então, a gente vai trabalhar com a fonoaudiologia baseada em evidência. Então, eu vou fazer o exercício X no meu paciente, por quê? Porque eu quero ganhar força de língua, porque ele precisa da força de língua para fazer uma injeção melhor do bolo alimentar, para ele poder engolir e, de repente, não ficar resíduo, ele não engasgar, tá? E eu sei que esse exercício funciona. Eu sei que ele funciona. Então, eu não vou na casa do paciente e vou perder o meu tempo, fazer o paciente perder o tempo dele, a família também perder o tempo dela, fazendo coisas, né, aleatórias, assim, porque, eu quero fazer, eu vou fazer. Não. Tem que ter embasamento, tá? Embasamento científico. Tem que ter. Então, eu acho legal, assim, desde sempre, a gente questionar. Ser sempre muito questionador. Mas eu vou fazer isso aqui, esse exercício, mas por que eu vou fazer? Funciona mesmo? Será que é legal? Será que é bacana? Será que vale a pena? Será que o desgaste que eu vou ter aí vai valer a pena? Será? Então, acho que isso é importante, tá bom? Tem um trabalho feito pela Roberta Gonçalves, de um artigo que ela publicou, que fala sobre eficiência e eficácia na terapia fonoaudiológica. E eu acho fenomenal esse artigo. Por quê? Porque ele faz justamente isso. Ele fala assim, tal intervenção é eficiente? Sim ou não? Tal procedimento é eficaz? Sim ou não? Então, ele é muito bacana, tá bom? Acho que todo mundo tem obrigação de ler. É antigo, tal, mas é assim, eu acredito que até um divisor de águas, sabe? É muito bacana mesmo. Bom, o que é importante a gente saber? O que é eficiência e o que é eficácia? Então, a eficiência do procedimento é quando aquele procedimento tem uma capacidade de produzir algum efeito benéfico, legal, na dinâmica da deglutição. Olha, eu fiz o exercício aqui de pressionar a língua contra o palato, e isso daí, poxa, ajudou bastante aí na força de língua do meu paciente. Legal, bacana, ótimo, muito bem. E a eficácia? O que é eficácia? A eficácia do procedimento é a capacidade que ele tem, tá bom, esse procedimento, de melhorar o quadro geral do meu paciente, independente dele manter aquele distúrbio, tá? Então, ele pode ali continuar tendo uma disfagia leve,
moderada, enfim. Pode continuar tendo aquele distúrbio ali. Só que aquele procedimento que eu fiz colaborou, ajudou, garantiu que o meu paciente conseguisse manter uma dieta via oral de forma segura, sem aspirações, sem penetração laríngea, enfim, e mantendo uma condição nutricional adequada. Isso é eficácia, tá? Muito bem. Eu coloquei aqui um quadro, que é um quadro justamente desse artigo da Roberta, que ele faz o seguinte, ele coloca o tipo de procedimento, se esse procedimento é eficiente e se ele é eficaz. Eu não vou falar todos os procedimentos, porque senão a gente vai se alongar demais, tá? Mas eu coloquei para vocês verem que existe, que o artigo é bacana, que é legal, e que tem estudo. Tem estudo. Então, as coisas não caíram do céu. Então, quando algum outro profissional for conversar com você, e o profissional achar que, de repente, a fono vai lá só para fazer higiene oral do paciente, ou que a fono vai lá só para mandar o paciente colocar a língua para fora e para dentro, você, como profissional, como fonoaudiólogo, saber que você está pedindo para o seu paciente colocar a língua para fora, pressionar a língua com os dentes, engolir, tem um propósito. E que isso foi estudado, tá? E que isso tem embasamento teórico, científico. Então, não caiu do céu. Não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Sil? Oi? Só um minuto, pessoal, até para, acho que eu esqueci de avisar no começo, o material a gente vai disponibilizar para vocês. Então, assim, todo esse material de artigo vai estar sendo disponibilizado, eu vou estar enviando junto com o certificado. Então, assim, para não ter a preocupação, eu sei que às vezes, como é um bate-papo, uma aula, a gente consegue, todo esse material, essa biografia vai ser enviada para vocês por e-mail junto com o certificado dentro de uns 10 dias, tá bom? Obrigada, viu, Sil? Imagina. Então, vamos lá. Então, aqui, né, só para vocês, rapidinho, assim, né, vou dar uma pincelada para vocês terem ideia. Então, assim, por exemplo, manipulação de consistência e volume do alimento. Então, eu vou fazer intervenções ali, tá, que eu vou mudar a consistência do alimento, o volume que eu vou oferecer para o meu paciente. É eficiente? Sim, é eficiente, tá? Então, assim, eu consegui controlar aqui esse volume aí do alimento, o controle motor oral ali do alimento, foi bacana, é eficiente. E é eficaz? Sim, eficaz, me ajudou demais, tal. O meu paciente conseguiu ali manter uma dieta via oral, tá mantendo, não está aspirando e está mantendo ali a parte nutricional dele adequada. Então, ok. Perfeito. Muito bom. Certo. Perfeito. E a estimulação térmica? Vamos lá. Vou fazer estimulação, né? Estimulação tátil, térmica, gustativa, tal. A estimulação térmica. A eficiência aumenta o limiar de excitabilidade do reflexo de deglutição. Sim, aumenta, sim. Faz o meu paciente lá engolir, quando eu toco nos pilares, faz ele engolir, ok. Melhora um pouquinho, né, o limiar ali de sensibilidade até da cavidade oral, enfim. Mas isso, falando sem eficácia, garante que o meu paciente vá comer por boca, não vá aspirar e vá manter lá o quadro nutricional dele adequado? Não. Não vai. Tá? Então, é muito importante a gente analisar isso. Tá? Então eu vou parar de fazer. Não presta para nada? Não, presta. Vai te ajudar. Tá bom? Melhorar o reflexo de deglutição. Mas não é você fazer só isso
que vai fazer seu paciente voltar a comer. Não, você vai precisar de N coisas aí associadas para você atingir o objetivo final, tá? Agora, se eu fizer uma manobra de deglutição múltipla, eu vou treinar com meu paciente, ele vai engolir 3 vezes cada bolo. O que eu vou conseguir com isso? É eficiente? Sim, é eficiente. Por quê? Eu vou conseguir fazer com que ele retire resto de alimento da cavidade oral, que não fique alimento nos recessos faríngeos, então é eficiente. É eficaz? Pô, super eficaz. Super eficaz. Por quê? Eu consigo manter a dieta do meu paciente por boca, sem aspirar, e mantendo ali a nutrição adequada, tá? Então, assim, vou passar para vocês terem uma ideia. Esse quadro fala, assim, de vários procedimentos, tá? Vários. Então, desde a estimulação tátil, térmica, gustativa, até os exercícios de mobilidade, até as manobras de deglutição, e até intervenção, que não é a fono que faz, e diz se é eficiente, se é eficaz, tá bom? Então, vou dar uma passada só para vocês. Bom, aí olhando esse quadro aqui, dá um certo desespero, né? Porque você fala assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bom, isso você vai, lá no começo, já traçar o que você vai fazer. Só que, às vezes, o seu paciente não caminha do jeito que você gostaria que ele caminhasse, tá? E aí, você vai construindo ali no caminho a sua estratégia, tá? Então, eu vi que essa manobra, nossa, olha, mas assim, no quadro está dizendo que esta manobra de deglutição forte vai fazer o meu paciente engolir, não vai engasgar, vai ser show de bola. Aí você vai e faz com que o seu paciente, ele engasga horrores, horrores. E aí você fala, meu Deus, ferrou. Entendeu? Ferrou, vou abandonar o caso, não quero ir mais, não quero. Então, não, calma, relaxa, respira, pensa, vamos tentar outra estratégia, tá? Logo, assim, no começo da minha carreira, eu lembro que eu tive uma paciente que ela teve um AVC em território de artéria cerebral média, e ela estava com uma traqueostomia já metálica, e ela era uma fofa, era uma senhorinha fofa, simpática, de bem com a vida, e eu queria demais fazer essa paciente comer, mas eu queria tanto fazer essa paciente comer, e tudo que eu tentava com ela não dava certo. Tudo que eu tentava, sabe? E aí, chegou a bater um desespero, entendeu? Um desespero. Mas é aquilo, tá? Tem que sentar, respirar, vamos ver o que eu posso fazer e tudo mais. Minto, ela não tinha uma tráqueo metálica, ela tinha uma tráqueo que era um tubo T. Era um tubo T. Enfim, e aí é isso, tá? Então, a gente tem que pensar, enfim, tentar outras estratégias. Bom, vamos lá. Na terapia indireta, a estimulação tátil térmica gustativa. Então, o que é isso? Eu vou usar exercícios, tá? Que envolvem temperatura, que envolvem toque e que podem envolver sabor. Para quê? Para que eu possa melhorar o tônus, a força, a mobilidade e a resistência. Peraí, calma, deixa eu voltar aqui, desculpa. Pronto. Eu vou usar para eu conseguir melhorar a modulação oral, a resposta faríngea e o reflexo. Estava pulando, já estava falando da parte de mobilidade. Não. Pulou um slide por isso. Slide. Voltamos. Tá? Então, a estimulação tátil térmica gustativa.
Eu vou trabalhar com toque, temperatura, sabor, para eu conseguir, né, estimular aí a sensibilidade dos órgãos fonoarticulatórios, né, que estão envolvidos na deglutição. Vou maximizar aí essa modulação oral, vou conseguir uma resposta faríngea e um reflexo de deglutição. Bom, estimulação tátil, tá? Então, o que eu posso fazer de estimulação tátil? Eu posso usar o massageador, ok? Em lábio, bochecha. Eu posso colocar o meu massageador na minha espátula, posso colocar ali micropor, e posso colocar na língua do meu paciente e vibrar. Então, todos os exercícios que envolvem toque, tá? Entra nesse tipo de abordagem, de terapia. Bom, eu posso usar diferentes texturas, tá bom? Na bochecha, no lábio, na língua do paciente. Térmica. Normalmente a gente trabalha com o frio, o gelado, tá bom? O que seria o sonho de consumo? Ter aqui, eu tô olhando aqui o horário, ter aquele espelhinho laríngeo do dentista. Poxa, seria sensacional. Mas, às vezes eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma colher, eu posso colocar no pires. Olha aqui, dona Maria, coloca lá na geladeira para mim, enquanto eu vou fazer exercício aqui com o seu João. Vou fazer exercício com o seu João, daqui a pouco eu falo, dona Maria, pega aquela colher lá, por favor. Pega a colher, aí eu vou passar na bochecha, tá bom? No lábio, na língua. E aí vou estar trabalhando os receptores ali do meu paciente. Gustativa. Silvana, mas o paciente não está podendo comer, ele aspira até a alma. Não posso dar comida para ele. Não, a gente não vai dar comida. Vai ser sabor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar gelatina, o pó da gelatina, tá? Eu posso pegar um alimento, algum alimento, colocar na gaze mesmo, e colocar na boca do meu paciente, e até fazer o meu paciente manipular isso de um lado para o outro, enfim, sentir. Então, são várias alternativas, tá bom? Para fazer isso daí. Bom, aí, outro procedimento, outra abordagem, são os exercícios de tônus, força, mobilidade e resistência. O que eu consigo com essa abordagem? Eu vou trabalhar os aspectos dos órgãos fonoarticulatórios, otimizando, então, a força muscular, tá? A mobilidade, através desses exercícios. Conseguir o controle ali do alimento na boca, o preparo, a injeção do bolo. Aí tem, assim, uma infinidade de exercícios, tá? Eu quero que o meu paciente, olha, o paciente está comendo e ele não veda o lábio, não veda o lábio. Então, tá bom, vamos fazer exercício de vedamento labial, tá bom? Vamos fazer exercício de força. Eu quero um beijo com estalo, seu João. Seu João, vou colocar aqui, ó, a espátula entre os lábios, o senhor vai segurar e eu vou tentar tirar, mas o senhor vai segurar, vou oferecer uma resistência. Puxa, segura, seu João, eu vou puxar. Isso, tá bom? Nossa, ele tá, assim, não tem força de língua. Você vê que ele não consegue fazer a injeção do bolo. Então tudo bem. Seu João, olha, coloca a língua lá no céu da boca, empurra o céu da boca. Olha, vai fazer um exercício aqui, ó, que o senhor vai empurrar o céu da boca, a gente vai perceber que movimenta aqui, ó, faz o exercício do papinho. São esses exercícios aí que a gente vai fazer, tá bom? É um paciente que, nossa, quase não movimenta ali, realmente, a língua, tal. Tá bom, vamos lá, ó, coloca a língua para fora, vai, seu João, empurra a espátula com a língua. Agora desse lado, do outro lado. Esse tipo de exercício, tá bom? É muito bacana, porque aí você, na maioria das vezes, você consegue ver, né, resposta.
Então, ele começa de um jeito e você vai vendo a melhora e você vai vendo que vale a pena, sabe? É bem bacana mesmo, é bem legal. Muito bem. Exercícios vocais. Ah, Silvana, pelo amor de Deus, eu vou fazer exercício de voz com o meu paciente, mas ele não tem problema de voz. Eu tô aqui para fazer exercício para ele engolir. Ok. Mas, quando o paciente deglute, ele tem os mecanismos de proteção das vias aéreas. Então, quais são? Elevação da laringe, certo? Fechamento das pregas vocais, ok? Então, existe uma relação entre o fechamento, a adução das pregas vocais e a proteção de vias aéreas, tá? Então, se eu chego na casa do meu paciente e ele tá falando assim, super soproso, aí eu falar, esse paciente pode ter ficado entubado um tempão. E aí, como é que estão as pregas vocais dele, hein? Será que ele está conseguindo fazer a coaptação das pregas vocais? Será que ele está fazendo esse fechamento das pregas vocais? Será? Aí, de repente, ele não tem uma boa elevação da laringe. Olha lá, já mais um fator de proteção que vai por água abaixo. Então, já não tem uma boa elevação da laringe. Já não tem um fechamento das pregas vocais. Então, acende o sinal de alerta, tá? Bom, então, por isso, sim, a gente faz exercícios vocais. Quais são? Sons plosivos, tá? Então, pá, ba, 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 ba. Técnicas de empuxo. Então, eu falo, seu João, empurra minha mão. Empurra. Agora faz Por quê? Eu estou empurrando e estou vocalizando, tá? A gente não costuma fazer, até faz, mas não é muito bacana fazer o plosivo junto com o empuxo, porque você pode dar um trauma ali de pregas vocais e acabar provocando ali um nódulo, enfim. Então, por isso que a gente não costuma não fazer com som assim, né, abrupto de plosivo, né? Mas a vocalização empurrando, fazendo força, é uma coisa que é bacana, que a gente consegue, tá? Trato vocal semiocluído. Então, mão na boca. Olha, seu João, vou tampar sua boca, tá? O senhor vai fazer ok? Bom, aqueles tubos, tá? Os tubos de vidro, os tubos flexíveis, coloco na água, vou assoprar, vai formar aqui um monte de bolha, eu vou conseguir o que com isso? Tá bom? Elevação da laringe, eu vou conseguir força, eu vou conseguir essa coaptação de pregas vocais, tudo isso aí vai me ajudar na proteção das vias aéreas. Muito bem. Fora isso, o que eu tenho também? Na terapia indireta, tudo isso que eu estou falando na terapia indireta. Eu tenho também as manobras de deglutição. Ah, mas, poxa, ele não está comendo. Ah, tudo bem, mas a manobra de deglutição não é só quando ele está comendo. Aliás, tem manobra de deglutição que eu nem faço quando ele está comendo, porque não pode, tá bom? Então, vamos lá. Manobra de Massaco. Que manobra é essa? Vou pedir para o paciente colocar a língua para fora, o máximo que ele conseguir. Aí ele vai fechar os dentes, tá? E aí ele vai engolir a saliva. Tudo bem? Treinem antes, porque de repente se chegar lá nem você consegue fazer. Tá? Treina antes. Então,
Colocou a língua para fora. Fechou os dentes. Engoli. Tudo bem? Ah, o que eu consigo com isso? Cara, você consegue fortalecer pra caramba a musculatura faríngea. Bastante. Tá? É bem bacana. Essa é uma que não dá para fazer com comida. Ok? Muito bem. Manobra de Mendelssohn. Bom, essa já é um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Porque ela é um pouquinho mais subjetiva. Bom, eu vou falar para o seu João tentar engolir, só que na hora exata que ele vai engolir, ele vai manter a laringe dele elevada por alguns segundos, tá? E aí, depois, é que ele engole. Aí, como que eu vou fazer isso? Bom, vou engolir a saliva, então eu vou engolir. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar colocar bem pertinho. Aqui. Pergunta se eles estão conseguindo ver direitinho meu pescoço. Pessoal, estão conseguindo ver o pescoço da Silvana? Eu mandei aqui no sim, estão respondendo que sim, Sil. Dá para ver, sim. Então, eu vou lá. Vou engolir, certo? Eu vou tentar engolir e eu vou deixar minha laringe lá elevada, tá bom? Ó. Engolir. Ok? Deu para ver, sim, Sil. Deu para ver. Deu? Ok. Então, preciso mostrar isso para o paciente, tá? Ah, tem que ter saliva, né? Então, assim, aí, olha que é bacana, que tudo vai encaixando, né? Como uma engrenagem. Eu posso fazer a estimulação gustativa com o meu paciente, e aí, quando ele tiver ali com aquela saliva na boca, eu já falo para ele assim: olha, seu João, agora o senhor vai elevar a laringe, o senhor vai engolir, mas o senhor segura, tá? Segura. E aí o senhor engole. Entende? Somei as duas coisas. Eu fiz a terapia indireta com a estimulação gustativa e associei com a manobra de Mendelssohn. Olha como eu sou uma fono legal. Muito legal, né? Criativo. Então, consigo ótimos resultados, tá bom? Consigo. Consigo, sim, melhorar a elevação da laringe, consigo fortalecer a musculatura, tá? Faríngea, consigo melhorar a abertura, tá? Da transição faringoesofágica, consigo melhorar a coordenação entre a fase oral e faríngea. O meu paciente, dominando aqui na manobra de Mendelssohn, ele vai tirar de letra quando ele estiver lá comendo, tá? Ele tá ali super preparando o meu paciente. Manobra de Shakir. Essa daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem que ter um preparo físico. Não é qualquer um, não, hein? Aliás, eu aposto que tem fono que não vai conseguir fazer. Então, em casa, vocês tentem, tá bom? Quem tiver abdômen tanquinho, com certeza vai conseguir. Quem não tiver, tem as minhas dúvidas, tá? Bom, como que é essa manobra? Vai deitar, ok? Ombros apoiados lá no colchão, ou no chão, no colchonete, onde tiver. Aí vai levantar a cabeça, vai sustentar a cabeça olhando para os pés, tá bom? Por 1 minuto. E depois deita. Parece fácil, né? Nossa, quando dá 30 segundos, seu abdômen está gritando. Seu pescoço está doendo. Você fala, meu Deus, não vou conseguir. Bom, vai conseguir sim. Para que funciona? Por que eu vou fazer isso, gente? Olha, essa manobra, ela não é tão utilizada. Mas eu achei bacana falar com vocês sobre essa manobra, porque eu tive um paciente também no começo da minha carreira que ele era um chefe. Ele era um chefe. E ele teve um AVC de tronco. E aí, simplesmente, o crico faríngeo dele não relaxava, não abria.
não abria. Então, ele tinha fase oral preservada, ele tinha fase faríngea ok, mas não descia, porque não abria. Então, imagina o desespero. E aí, a gente começou a fazer a manobra de Shakir, que é para isso. E ele, ó, melhorou. Melhorou. Sil, tem uma pergunta aqui no chat da Olirium Mendes. Boa noite, o Nick Line, não sei se eu li certo, tá? Substitui essa manobra? Olha, eu diria que nada substitui, nada, mas agrega, soma, sabe? É igual, por exemplo, eu vou usar a bandagem elástica terapêutica no meu paciente para melhorar ali uma questão de tônus de músculo. Ah, e daí, nossa, eu vou manter essa bandagem aí e, cara, nem vou precisar fazer exercício com ele. Será? Não. É uma somatória de coisas, tá? Essa manobra, na verdade, ela completa, é que ela não está completa, tá? Ela completa, ela é assim, o paciente vai sustentar a cabeça por 1 minuto, aí ele vai voltar e vai relaxar por 1 minuto. Daí ele volta, mantém mais 1 minuto, volta e relaxa mais 1 minuto. Aí a terceira vez, ele vem, mantém 1 minuto, volta, relaxa 1 minuto. E aí ele vai elevar e voltar 30 vezes. Tá? É bem complexa. Então, o seu paciente não vai conseguir de primeira. Ah, eu vou fazer essa manobra com o meu paciente de 80 anos. Não, não vai. Ele não vai conseguir. Tá? Eu vou fazer porque eu vou querer que ele ganhe força faríngea. Não, não, porque ela é uma manobra que exige preparo físico e ela é bem direcionada para essas alterações de crico faríngeo, tá? Então, por isso que eu falo que a gente quase não usa. Então, assim, na minha vida toda, eu peguei uns 5 pacientes com uma lesão só de crico faríngeo. Todos com AVC de tronco. Todos. Então, é por isso que a gente usa pouco, tá? Digamos que o paciente fez isso, não conseguiu e tal. Existe um tratamento, uma intervenção médica, que é uma sonda, né? Que passa no paciente, um tubo mesmo, e que força, e que tenta forçar. Existe também aplicação de botox, enfim, existem N coisas aí para esse tipo de alteração. Gente, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Aqui são vocês, viu? Superman, Mulher Maravilha, né? Quase 9 horas da noite. Provavelmente depois de ter trabalhado, estudado, mas está aqui para ouvir um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, a gente deixa aberto aqui, quem quiser mandar pelo chat, ou de repente levantar a mãozinha de gente para poder perguntar, a Silvana está aberta, só repassando realmente, eu deixei no chat, tá? O link para vocês colocarem o nome para a lista de presentes e para a sugestão dos próximos temas, né? É importante preencher porque o certificado é feito em base dessa lista, tá bom? Vai ser enviado o certificado junto com o material da aula dentro de uns 10 dias no máximo, até o finalzinho do mês de abril aí, que tem mais uma semana.
eu vou estar enviando para todos os participantes. Então, o material junto com o certificado. Eu deixei também, só para não, a rede social da Life Saúde, porque por lá a gente sempre divulga os treinamentos, sempre, né, tanto pelo Instagram como nos telefones, né, a gente sempre vai divulgando para quem quiser estar acompanhando, ou alguma notícia realmente relacionada na assistência domiciliar, certo? Sil, fica aberto, pessoal, quem tiver perguntas, por favor, fique à vontade. Só para colocar aqui, a Jéssica Prates no meio colocou que o conteúdo foi muito relevante, tá, Sil? Então, Jéssica, né, se tiver mais alguma consideração. Aí a Jéssica colocou, quando eu sei que devo fazer, quando eu devo desistir da manobra ou insistir com a manobra com o paciente, Sil? Olha, você precisa fazer o treino com o paciente quando você estiver na casa, né? E você também tem que deixar de lição de casa para ele fazer. Porque você vai na casa do paciente 1, 2, 3 vezes por semana. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, ele tem que fazer fono todo dia. Todo dia. Quanto tempo? Aí depende. Por exemplo, se ele for um paciente, como eu falei, da miastenia graves, ele não pode ser sobrecarregado ali com exercício. Então, eu vou passar para ele 3 repetiçõezinhas de 5 exercícios para ele fazer todo dia. Agora, é um paciente 60 e poucos anos, teve um AVC, esse tiozinho aqui consegue fazer 10 exercícios, 3 séries de 10. Ele consegue. Quanto tempo eu vou treinar isso nele? Olha, você tem que ver alguma melhora, tá? Se o paciente realmente for aderir ao tratamento, fazer, em 15 dias. Se em 15 dias, você sabendo que ele está fazendo todo dia, melhorou nada, parte para outra. Parte para outra. Tá? Detalhe. Como é que eu vou saber se meu paciente está fazendo? Vou falar para vocês. Antes eu queria falar uma coisa. Eu, na verdade, quando eu estava montando essa aula, eu queria chegar aqui e falar para vocês assim, pessoal, vamos fazer exercício de mobilidade de lábio. O que eu vou fazer? Bico, sorriso. Bico e segura. Manda beijo com estalo. Queria fazer todos os exercícios com vocês. Por quê? Porque quando eu estava na faculdade, nenhuma abençoada de professora minha fez esse tipo de aula. E depois que eu me formei, eu fui assistir várias palestras, várias aulas, várias não sei o quê, e nenhuma abençoada também não fez isso. Aí me dava um ódio, porque eu pensava assim, poxa, custa fazer os exercícios? Então, por isso que eu queria fazer todos com vocês. Mas eu acho que foi um diferencial, acho que até você demonstrou bastante exercício, eu acho que isso foi muito rico, eu acho que isso ajuda, né, para o profissional do dia a dia, porque às vezes a dúvida é essa, qual exercício, alguma coisa, até como já tem mais experiência, o que pode ser feito, né? Então, e eu queria de verdade fazer, só que assim, a nossa aula ia ter 4 horas, assim, de duração, entendeu? Então, é muita coisa, por isso que não dá. Mas o que é legal, tá? O que eu falo? Tem um livro que ele é antigo, não vou nem falar de quando é que vocês vão descobrir minha idade, mas é antigo, da Logman, que é, assim, a Bíblia da disfagia. Porque ela fala o problema que o paciente tem, o que você tem que trabalhar, que exercício você precisa fazer, tá? É bem bacana. E, assim, em inglês, tal, mas dá para nortear, sim, o trabalho. Estão perguntando qual livro, depois se você não tiver aí o nome do livro, manda para mim que quando eu passar o e-mail com certificados, com material, eu ponho a biografia desse livro, se você puder me passar que estão perguntando qual o livro.
Sim, mando sim para vocês. Inclusive, também vai estar lá na referência bibliográfica esse artigo que eu falei da Roberta, e todos as outras coisas que eu usei lá nos slides, vocês vão ver, tem númerozinho, número 1, número 2, da referência. Talvez eu tenha esquecido de colocar um ou outro lá, mas eu vou colocar para vocês o que eu usei. E existe muito material bom, sabe? Para você buscar, para você ler, estudar e treinar com o seu paciente. Então, não responde a pergunta. Como é que você faz para você saber se o seu paciente está fazendo exercício? Você chega e fala assim, tudo bem, seu João? Tudo bem, ótimo. Seu João, fez exercício? Aí ele vai falar, fiz. Muito bem, seu João. Vamos lá, então. Pode começar. Aí, amiguinho, se ele fez, ele vai saber de cor e salteado. Ele vai falar, olha, eu fiz bico, sorriso, eu fiz língua para fora, língua para dentro, eu coloquei a língua para um lado e para o outro, eu falei o tá, eu falei o cá, eu engoli com força, ele vai falar para você. Se ele não fez, ele vai falar, deixa eu ver a lista. Da lista, deixa eu pegar a lista. Pô, se ele vai pegar a lista, é porque meu filho, ele não olhou essa lista desde a última vez que você esteve na casa. Entendeu? Aí você vai falar, seu João, o senhor vai apanhar. O senhor não fez. Tá? É assim que você sabe se o seu paciente fez ou não fez. Se ele fez, ele vai saber quais são os exercícios. Família é a mesma coisa, tá? Às vezes, exercício que a família tem que fazer com o paciente, aí você não chega e fala assim, muito bem, vamos lá, deixa eu ver. Já vou passar novo exercício. Nananina, não. Eu vou checar os exercícios que eu passei na semana passada. Silvana, exercício que você passou na semana passada? Sim. Sim, lembra que eu falei? A fono vai 1, 2, 3 vezes na casa, mas tem que ser feito todo dia. Todo dia. Então, é assim, como que eu vou dizer? É assim, uma obrigação da fono fazer a terapia ali com o paciente. Claro, gente, se é um paciente que tem condições de fazer os exercícios, tá? Se não tem, não vou deixar nada, certo? Pessoal, antes que até todo mundo se você puder parar de compartilhar a tela, Sil, aí eu vou abrir aqui, se vocês puderem abrir as câmeras, todo mundo, sim, aí eu vou abrir eles aqui, todo mundo se puder abrir as câmeras, é importante. Isso, ó, que bonito. Eu vou estar também tirando uma foto, acho que imagino que todo mundo autoriza, né? Vou colocar na rede social para todo mundo que participou também tá um pouquinho pertinho da gente, né? Eu vou tirar uma foto rapidinha, tá bom, gente? Se vocês puderem abrir a câmera, 1 minutinho, prometo, peraí. Todo mundo pode se arrumar para ficar bonito, né? Eu vou dar... Posso lá, pessoal? Posso dar um print? Vamos lá? Boa noite, todo mundo. Vou dar o print, tá, pessoal? Ó, todo mundo abrindo o seu, tá vendo? Vamos lá, vou dar um print. Isso, tirei. Ó, fiquem à vontade, a Silvana tá. O que eu queria de agradecer nesse momento também... Todos os fonoaudiólogos, os estudantes de fonoaudiologia e pacientes, porque tem paciente aqui, meu, inclusive, a dona Fátima, a Jaqueline, são filhas, né, filhas e netas de paciente, que é um assunto relevante, que é um paciente que eu atendo, eu sou físio, mas, assim, eu acho que é importante porque contribui muito para o quadro dos pacientes também, até para direcionar, discutir com o profissional, conversar, é importante a gente entender, né, o que o profissional faz com a gente, é importante ter uma, né, essa conversa. Então, aqui teve paciente, familiar de paciente, teve estudante e teve também fonoaudiólogos. Então, antes de mais nada, agradecer todo mundo pela participação. Eu deixei, que nem eu falei, a rede social, porque a gente divulga por lá, mas fiquem à vontade para poder perguntar para a Silvana. Aproveitem o momento. Eu vi que você falou que está escuro, alguém falou que está dentro do ônibus. Não tem problema, viu, pessoal? Em qualquer lugar. O pessoal está agradecendo, Silvana. A Jéssica falou que foi um prazer enorme, que agradece. Eu que agradeço. Não tem problema que não abriu a câmera. A Luciana não está horrorosa, está todo mundo muito linda.
E agradecer todo mundo. O pessoal está colocando, Tatiana, o atendimento em home care é muito solidário, esses momentos são muito importantes para nos auxiliar na prática clínica. Andréia agradeceu, falou que também é complicado com pacientes com pouco responsivo, né? Ela está colocando um ponto de vista, mas em via de regra, só elogios e eu agradecer mesmo, né? A todo mundo. Sil, se você quiser complementar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Eu quero agradecer todo mundo, tá bom? Que é Superman, Mulher Maravilha, que está aqui, que parou um tempo aí para, enfim, para compartilhar esse momento, né, da gente trocar ideias, assim. Agradecer de coração a Michele, a Life Saúde. É um prazer muito grande trabalhar com vocês. Nós que agradecemos. E agradecer a oportunidade também para poder dividir com vocês um pouquinho. E só, a gente falou no começo, mas vou ressaltar aqui o treinamento em parceria com a empresa da Beth, acho que muitos Sim, prestam agradecer a da Beth isso, também, é a da Beth. Home, tá? Ela não está presente no treinamento devido a questões pessoais, mas é uma parceria, uma grande colega aqui de trabalho, né? E acho que quanto mais próximo a gente tiver um do outro, a gente consegue enaltecer tanto a assistência domiciliar, como fono, físio, terapeuta ocupacional, porque a ideia é a gente trabalhar realmente em equipe, né? É somar. É somar, né? A ideia é essa mesmo. Aqui estão falando a lista de presença, eu vou colocar de novo, tá, pessoal? Porque é por lá que eu consigo ter acesso aos e-mails, tudo direitinho. Eu vou colocar mais uma vez, tá bom? Eu coloquei algumas vezes, mas estou colocando aqui que falaram que alguns não viram. Ó, segue novamente. Sil, à vontade, se você quiser finalizar, fique à vontade também para deixar o seu boa noite aí. É isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá bom? Pessoal, boa noite. Obrigada, viu? Deus abençoe todo mundo. Tchau. Boa noite. Pronto, acabou.